Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. Quando se trata de custos para emigrar para o Canadá é uma das opções mais acessíveis quando comparadas a outros destinos bem populares, como por exemplo Austrália e Estados Unidos. Porém, se você quer saber exatamente quanto você precisa para emigrar para o Canadá, a resposta para essa pergunta é depende. Por exemplo, o valor que você precisa para migrar para o Canadá vai depender também do tamanho da sua família e o tipo de programa de imigração que você irá se inscrever. Você precisa considerar nessa conta a comprovação de fundos necessárias, as taxas governamentais e os custos adicionais que você tem com testes de inglês, traduções, equivalência acadêmica, fotos e postagens via correio, entre outros, dependendo do tipo de aplicação que você decidir. Além dos custos de imigração, você pode ter custos adicionais para a sua viagem, como por exemplo se você estiver trazendo seu animal de estimação com você. Para ilustrar, nós vamos apresentar alguns custos médios do processo, porém é importante saber que esse custo pode variar dependendo da sua situação específica e de outras decisões pessoais que você vai precisar fazer ao longo do seu processo. A primeira coisa que você precisa fazer quando você começa a planejar o seu plano de se mudar para o Canadá é começar a economizar dinheiro. Vamos começar dando uma média aproximada para aqueles que desejam emigrar através do Express Entry. Um candidato que decide migrar pelo Express Entry precisa primeiro atender os pré-requisitos do programa. Um dos primeiros requisitos que você deve considerar é fazer a prova de inglês. O custo médio para fazer a prova IELTS do tipo General Training é de aproximadamente $300 canadenses, ou equivalente na sua moeda caso você não esteja planejando fazer a prova aqui no Canadá. Uma outra opção de teste de inglês é o CELPIP General Training. O CELPIP ele está disponível no Canadá, nos Estados Unidos e em alguns países, mas com menor disponibilidade do que o IELTS. O custo do CELPIP General Training aqui no Canadá é de $280, mais os custos da província na qual você deseja fazer o teste. Lembrando que da mesma forma também pode variar de acordo com o local e a moeda na qual você vai escolher fazer o teste. Se você mora em uma cidade que não tem a disponibilidade de destas duas opções que são disponíveis, você também vai ter que considerar os custos de deslocamento para que você possa ir até a cidade mais próxima e realizar o teste. Dependendo do seu nível de inglês, pode ser interessante incluir no seu orçamento um preparatório para realizar a prova. Escolas canadenses estão oferecendo o preparatório online a um custo super acessível e pode ser uma ótima opção para você já começar a se adaptar ao estilo de ensino canadense. O próximo requisito que você tem que levar em consideração é a equivalência do seu diploma. Para migrar para a maioria dos programas da classe econômica, você vai precisar fazer essa equivalência com uma instituição designada pelo governo canadense. O custo base desse assessment é de $220 canadenses, mais a taxa de entrega para o seu destino. Além disso, você vai precisar das traduções juramentadas dos seus diplomas e históricos. Se você é médico ou farmacêutico, esse custo vai ser bem mais elevado do que esses $220 iniciais, podendo chegar próximos aos $1.000 de investimento. O próximo custo a considerar são os custos das traduções, pois todo documento que não está em inglês ou francês precisa ser traduzido por um tradutor juramentado e de preferência certificado pelo governo canadense. Os custos podem variar entre $200 a $500, dependendo da quantidade de documentos que você vai precisar traduzir e também do tamanho da sua família. Quando você recebe o seu ITA, o seu Invitation to Apply, você também vai precisar realizar os seus exames médicos com o médico da imigração canadense. A consulta com este médico normalmente não é coberta pelo seu seguro-saúde no Brasil. O exame médico é um procedimento obrigatório não só para o Express Entry, mas para qualquer processo de imigração canadense. Além disso, para brasileiros e alguns países ao redor do mundo, também é mandatório para residência temporária quando o seu pedido de entrada é superior a 6 meses. Estes exames podem ser apenas realizados por um médico credenciado pelo governo canadense. O valor médio aqui no Canadá varia entre $250 a $300 canadenses. O exame médico é composto por uma visita ao médico canadense, mais exames de sangue e urina, além do raio-x para o tórax. Enquanto os exames médicos precisam ser pagos diretamente para o médico credenciado pelo governo canadense, os exames adicionais podem ser cobertos pelo seu plano de saúde. Quando você se muda para o Canadá, é muito importante que você tenha uma reserva financeira para você se sustentar nos primeiros meses, até que você possa encontrar um emprego no Canadá.
Nós recomendamos que você tenha o equivalente a 6 meses de despesas guardados para cobrir todas as despesas da família sem nenhum trabalho. Se você não tiver ideia de quais serão seus custos, entre em contato com a nossa equipe, pois nós temos um serviço de planejamento financeiro. Através do seu planejamento financeiro, a nossa equipe de especialistas poderá lhe fornecer um planejamento detalhado da estimativa de despesas que você vai ter ao chegar no Canadá. Chegando no Canadá, você precisa considerar no seu orçamento os custos de aluguel, mobília, supermercado, transporte público e eventuais emergências de saúde. Para garantir que você tenha um valor disponível para sustentar aqui no momento da chegada no Canadá, a maioria dos programas vão exigir que você apresente o que a gente chama de comprovação mínima de fundos, ou Settlement Funds. Este valor mínimo é validado anualmente pelo governo canadense. Para solteiros, o valor que você precisa comprovar para o ex-presenter é de $12.960 canadenses. Para um casal, ou seja, uma família de 2 pessoas, esse valor atual é de $16.135 canadenses. Para uma família de 3 pessoas, ou seja, um casal com um filho, o valor a apresentar é de $19.836 canadenses. Para uma família de 4 pessoas, o valor é de $24.083 canadenses. Caso você tenha mais membros da família que estão viajando com você, o valor de referência é de aproximadamente $4.000 para cada membro adicional da família. Agora vamos falar das taxas de processamento do ex-presenter. Para ativar o seu perfil no ex-presenter, não há um custo de ativação. É somente quando você recebe o Invitation to Apply e você vai prosseguir com o envio da sua aplicação, é que você terá que pagar as custas de processamento do governo canadense. A taxa de processamento é de $825 por adulto. E no caso dos filhos, acompanhantes da aplicação, o valor é de $225 por filho. Além disso, o governo canadense tem uma taxa que chama Right of Permanent Resident Fee, que basicamente nós chamamos da taxa para emissão do PR Card. Esta taxa é de $500 canadenses e apenas os adultos, inclusos na aplicação, pagam por esse valor. As crianças não pagam. Lembrando que criança é até 22 anos de idade. Muitas pessoas também perguntam quais são as taxas para migrar através de um programa provincial. É importante que você saiba que todo programa provincial, depois de aprovado no nível provincial, vai ter o STEP federal. Então, todas as taxas na qual eu mencionei do ex-presenter se aplicam também para programas provinciais. Além disso, você também vai ter a taxa de processamento da província na qual você está aplicando. No caso dos programas provinciais, os custos são fixos, independente da quantidade de membros para a sua família. No ano de 2021, os valores são: para as províncias de Alberta e Manitoba, o valor de processamento dos programas provinciais é de $500 canadenses. Para as províncias de New Brunswick e Newfoundland e Labrador, o valor da taxa provincial é de $250 canadenses. A província de Nova Escócia não cobra taxa de aplicação e na província de Prince Edward Island, o valor da taxa é de $300 canadenses. Em Saskatchewan, a taxa de processamento é de $350. Aqui em BC, British Columbia, a taxa de processamento é de $1.150. E em Ontário, nós temos duas taxas diferentes. A taxa de $1.500 se você está fora da Greater Toronto Area ou se você está aplicando através do International Graduate Stream, ou a taxa de $2.000 canadenses se você está dentro da região metropolitana de Toronto ou Greater Toronto Area. Como comprovar os fundos necessários para o seu processo? Há várias maneiras de comprovar os fundos para o seu processo de imigração canadense. De forma geral, você vai precisar de uma carta emitida pelo banco na qual você tem conta, confirmando que você tem esses valores e que esses valores estavam disponíveis na conta nos últimos 6 meses. Você também pode fazer essa comprovação emitindo os extratos bancários que demonstram que esse valor estava disponível conforme segue o pedido de cada programa de imigração. Lembrando que se você for utilizar uma comprovação bancária no qual os valores não estão em dólares canadenses, você vai ter que mostrar que os valores, quando convertidos, são equivalentes ao que é preciso ser comprovado de acordo com as exigências para o programa de imigração que você está aplicando. A contratação de um consultor regulamentado da iVisa Immigration irá lhe permitir ter a tranquilidade de que seu processo está em mãos profissionais, com um time super qualificado e experiente para atender e lhe guiar durante todo esse processo. Obrigada por assistir, nos vemos na próxima semana.